Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje eu recebo o Eduardo Trani, que é subsecretário de Meio Ambiente e vai nos contar mais sobre as ações dessa pasta. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Amanda. Uma enorme honra estar aqui hoje, podendo debater com vocês e discutir as políticas ambientais do Estado de São Paulo. Secretário, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando sobre um edital que foi lançado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado para financiar projetos ambientais das reservas particulares de patrimônio natural, que são as chamadas RPPPN, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho o que são essas reservas que fazem aí parte desse edital. Esse tema é muito importante para a política de conservação ambiental no Brasil e no estado de São Paulo. A lei nacional, chamada Lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, categoriza os diferentes tipos de unidades de conservação, que todos conhecem: parques, estações ecológicas, reservas naturais. E em 2000, quando esta lei foi feita, inaugurou-se um novo tipo de unidade de conservação, chamadas de RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que significam reservas de caráter privado. É o próprio dono daquela propriedade que tem interesse em manter aquela área como se fosse um parque estadual, uma reserva, justamente para preservar a biodiversidade, as florestas, os recursos hídricos daquela região. Portanto, essa nova modalidade vem sendo incentivada pelo governo do estado de São Paulo por meio deste programa, que é um programa que visa justamente apoiar esses proprietários para que essas reservas aumentem em tamanho, né, em área, mas, sobretudo, que mais pessoas venham ter interesse em criar essas unidades particulares. Já existe um balanço de quantas dessas áreas existem no estado de São Paulo? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida nenhuma, essas reservas particulares, elas vêm crescendo muito nos últimos anos. De 10 anos para cá, foram iniciados esses processos, tanto no governo federal. Nós temos 47 unidades de RPPNs no governo federal em São Paulo, que são feitas pelo IBAMA, e o estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, já homologou 57 unidades de conservação. E existem 2 reservas municipais, portanto, 2 municipais, 47 federais e 57 estaduais, o que soma em nosso estado 106 unidades de conservação, além de 18 unidades que encontram-se atualmente em análise e que nós pretendemos rapidamente homologá-las e entregá-las como uma grande contribuição do setor privado à causa da conservação ambiental. E falando um pouquinho mais sobre esse programa, né, que nós abrimos aí o Conexão Legislativa, para que tipos de ações, secretários, esses recursos serão disponibilizados para financiar os projetos ambientais? Detalhe um pouquinho para a gente. Sem dúvida nenhuma. É importante o ouvinte entender que quando um proprietário privado tem interesse justamente em fazer da sua propriedade, ou parte da sua propriedade, uma reserva natural, ele vai ter que gravar essa reserva no cartório de imóveis para perpetuidade, ou seja, para sempre será uma reserva natural. Então, a maioria dos proprietários não faz isso na sua propriedade inteira, mas naquelas partes da propriedade onde a vegetação nativa, as florestas, seja de Mata Atlântica ou do bioma do Cerrado, estão em bom estado de regeneração e, portanto, já não podem ser cortadas e utilizadas e merecem essa preservação. De modo que nestas áreas que vão ser as RPPNs, esses proprietários privados precisam de uma certa estímulo e ajuda para mantê-las, né? Quais são os tipos? Então, o recurso que nós estamos passando, R$1.400.000, aberto este edital agora, para aqueles proprietários que vierem solicitar os recursos, que serão passados a fundo perdido, para que eles possam fazer, primeiro,
controle de exóticas, ou seja, ele tem a mata natural e do lado da mata natural ele tem uma silvicultura, por exemplo, de pinos, né? Esse pinos ameaça a floresta natural e uma série de ameaças são feitas. Então, para fazer controle de exóticas, ele precisa de recursos. Então, esse que é um tema. Um segundo é que muitos proprietários têm a reserva natural, mas houve um fogo, ou foi desmatado, ou tinha uma área que não estava plantada, então a gente também dá recursos para a recuperação da área degradada, para novos plantios, justamente sempre de espécies nativas. Além disso, precisa de recurso para vigilância e precisa de recurso para tomar conta do combate ao fogo, que é o risco que essas propriedades têm. A gente chama nisso de um corredor que é feito ao longo das reservas florestais, chamados de aceiros, além também de sinalizações necessárias para que a reserva se mantenha em bom estado. Portanto, para todos esses tipos de necessidades, se o proprietário, ao demandar dizer eu preciso de tantos recursos para fazer isso dentro da minha propriedade, isso será analisado e, se aprovado, esse recurso será outorgado a esses proprietários privados. O senhor citou uma questão muito interessante, que é a da recuperação das áreas que foram desmatadas ou, de repente, até atingidas por incêndios. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da importância de pensar não só na preservação, mas também em cuidar dessas áreas que já existem e que precisam desse processo de recuperação. Amanda, essa é uma pergunta muito importante, sobretudo para os nossos ouvintes. Nós somos, em São Paulo, 45 milhões de habitantes. Nós somos um país imenso e as nossas florestas são o nosso tesouro. Boas notícias que nos últimos 10 anos, São Paulo, diferente do resto do Brasil, inclusive nós temos visto, né, a perda da floresta na Amazônia, no Mato Grosso, no Centro-Oeste. São Paulo, nos últimos 10 anos, fez uma gestão impecável das suas áreas de vegetação. Nós tivemos ganho de quase 4% do total da vegetação no estado, o que significa que nós temos agido de forma muito cautelosa. Por exemplo, um programa importantíssimo para responder a sua pergunta é o programa Corta Fogo, que ocorre de maio a novembro de todo ano. É a época, então, que nós temos a estiagem e, portanto, o risco de fogo é muito grande, como foi o ano passado. O que é bom é o Estado e a gestão do território bem feita. E nós, em São Paulo, temos um excelente programa de corta-fogo que é feito tanto pela Polícia Ambiental, pelos bombeiros, pela sociedade, quanto pela sociedade organizada. Os proprietários, todos eles têm que zelar para que este fogo não ocorra. E nós temos uma cadeia de ações por meio deste programa, com recursos cativos para isso, que tem feito do estado de São Paulo, nos últimos anos, um dos estados que mais tem combatido o fogo na hora certa, de maneira que essas florestas possam ser preservadas ao longo dos tempos. E falando um pouco mais de ações que têm aí como intuito a preservação e também a recuperação, gostaria que o senhor explicasse para o nosso público a respeito do Crédito Ambiental Paulista. Conta um pouquinho para a gente, né, como essa ação é feita e qual a importância para o Estado. Então, o Crédito Ambiental Paulista é este recurso que eu me referi, de 1,4 milhões de reais neste leilão. Nós já fizemos isso em outros chamamentos públicos, já fizemos mais de 2 milhões e 300 nos últimos 4 anos. Então, este crédito, que na verdade não é um crédito retornável, é um recurso que será dado ao proprietário, ele poderá ser utilizado justamente para o pagamento do serviço ambiental. Esse é o objetivo desse recurso, é fazer com que, de algum modo, esse proprietário privado, dono desta RPPN, a partir do momento em que ele vai zelar pela sua inteireza, para que não ocorram degradações nesses espaços, ele pode se candidatar a esse recurso do crédito. Há uma série de detalhes que ele tem que ver justamente no nosso edital. Eu peço que vocês acessem o site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e da Fundação Florestal, onde lá vocês vão poder verificar todos os requisitos que são necessários para que o proprietário seja habilitado. Nós esperamos que esse projeto
atinja o maior número possível de proprietários de RPPN do Estado de São Paulo, para que eles se beneficiem de modo a poder preservar as suas áreas de reserva natural. Nós falamos bastante dessa sigla, né, secretário, RPPN. Então, gostaria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando quais são os critérios, né, que uma propriedade precisa seguir para ser enquadrada numa reserva. Como é que a pessoa que de repente está nos assistindo, tem ali uma propriedade, está na dúvida se é ou não, como é que é esse tipo de reconhecimento? Então, veja, o que a gente estimula é que aqueles proprietários que amam a natureza, que têm propriedades grandes, não é? Muitas vezes, grande parte dessa propriedade dele é produtiva, ou ele utiliza para fins de lazer e etc. Mas um pedaço dessa propriedade importante tem o que eles chamam de mata, né? A mata, a vegetação dessa unidade. Se ele tiver interesse em tornar essa sua reserva um patrimônio que, no fundo, é da humanidade, é de todo o paulista, é de todo o brasileiro, ele procure a Fundação Florestal. Lá na Fundação Florestal, ele vai ter uma série de encaminhamentos e que nós vamos visitar e nós vamos estudar a propriedade dele. Nós vamos verificar por meio de cartas e mapas, mas também faremos vistorias no local para verificar se ali o atributo ambiental é valoroso e, portanto, merece receber o título de reserva. Para cada caso, é um caso. Há recursos, por exemplo, vinculados às áreas de recursos hídricos, nascentes, florestas do tipo de bioma ou de outro tipo de bioma, enfim, várias fitofisionomias, que são as formas de vegetação dessas unidades, elas serão devidamente analisadas e daí, então, haverá um laudo da Fundação Florestal que retornará a esse proprietário, dizendo a ele como que ele vai ter que cumprir todos os passos até que a reserva dele seja reconhecida. Ao final, nós fazemos uma entrega do título aqui na secretaria, né? E isso é muito importante para esse proprietário, porque ele também vai ter vantagens. A partir do momento da sua reserva, ele não vai mais pagar o imposto territorial rural, né? Se a proprietária for na área rural. Então, a isenção de pagamento desse imposto, que para ele é bom, para que ele possa promover na sua propriedade o uso sustentável. Ele pode fazer turismo ecológico, ele pode fazer pesquisa científica, ele pode fazer uso para educação ambiental. Há uma série de usos que nós chamamos compatíveis com aquela unidade. E para aqueles que se interessam, podem estudar em todo o Brasil as RPPNs, muitas delas são RPPNs que têm até um retorno positivo para o seu proprietário. Se bem mantida, ela pode prestar um serviço importante, tanto que a gente chama o pagamento pelo serviço ambiental, ou seja, ele recebe para prestar aquele serviço ambiental que é de todos, quanto ele também pode retirar parte de recursos, fazendo cobranças para uso dessa unidade, para visitantes, para educação ambiental ou para pesquisa científica, de modo que a gente imagina um programa ganha-ganha. Ganha o proprietário à medida em que ele se torna um grande protetor da biodiversidade, da conservação ambiental. Ganha o proprietário porque ele pode ter alguns benefícios, né, que são esses que eu já citei. Ele pode ter um crédito priorizado em bancos. Hoje em dia, os bancos fazem créditos para ele poder investir. Se ele tiver uma ERPPN, ele já sai em vantagem, inclusive aos seus ativos econômicos rurais. De modo que o mundo inteiro caminha hoje para valorizar a floresta em pé, para valorizar os fragmentos ambientais importantes, porque está ali na biodiversidade, nessas florestas, a riqueza do futuro dos países. Todos os países do mundo valorizam a floresta porque nós temos os fluxos genéticos, nós temos os subprodutos da floresta, os frutos, enfim. Tudo isso, além, obviamente, do impacto que essa floresta vai ter na redução dos gases de efeito estufa para as mudanças climáticas, ela vai melhorar o ambiente, né, que a gente chama do microclima, de modo que é uma enorme iniciativa aqueles proprietários privados que se interessam a cooperar pela preservação da natureza e do meio ambiente. O senhor falou essa questão de que o mundo, né, tem se mobilizado nessa questão da preservação e a secretaria até
tem conversado, né, com consulados, por exemplo, o consulado francês, para realmente abordar ações em prol do meio ambiente. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância dessa troca de experiências e de pensar ações até se unindo a outros países. Quais são os benefícios que isso pode trazer para o estado de São Paulo no quesito da preservação do meio ambiente? Essa agenda, Amanda, é muito importante e estratégica. Nós, mesmo sendo um estado poderoso como é o estado de São Paulo, um estado rico do ponto de vista da sua produção interna e rico também em biodiversidade, nós temos aqui um fragmento da Mata Atlântica muito importante, não é? E também do Cerrado Paulista, de modo que as parcerias internacionais, como você cita, no caso, você citou agora o consulado francês, e nós temos também com outros países, com o consulado suíço, com a questão, com parcerias com a Suécia em projetos de florestas, temos hoje parcerias com Madrid, na Espanha, e uma série de outras parcerias internacionais. A vantagem dessas cooperações é justamente troca de experiências, de boas práticas que nós trocamos entre nós para mostrar melhores formas para que a gente faça essa preservação. Aqui, nós no Brasil, inclusive em termos de preservação de floresta, temos muito a ensinar aos países avançados, porque eles têm menos, né, biodiversidade, menos florestas do que nós. Mas nós temos trocas importantes e essas cooperações versam não só sobre a preservação e a conservação da biodiversidade, mas também sobre outros temas ambientais da nossa secretaria, como a questão de resíduos sólidos, como a questão de energias renováveis, como temas ligados a estratégias de mudanças climáticas, também, inclusive, obviamente, no campo da preservação ambiental de florestas e biodiversidade. Mas nós reputamos isso muito importante e incentivamos as parcerias internacionais na nossa secretaria. O senhor falou, né, sobre essa questão das RPPNs trazerem benefícios para os proprietários, o senhor falou dessa questão do turismo ecológico, da educação ecológica, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da importância da preservação do meio ambiente para o estado de São Paulo. Quais são os benefícios que isso traz para o nosso estado, pensando assim na população como um todo e não só nos proprietários, como o senhor já citou? Bem, esse tema é fantástico e muito importante. A sociedade sabe hoje, e a pandemia tem nos ensinado, que o meio ambiente surge, obviamente, como uma grande necessidade. Não é? Na pandemia, nós vimos que, inclusive, os vírus surgiram da forma das zoonoses, ou seja, das doenças dos animais silvestres, que nós, de alguma forma, interferimos, né, no mundo inteiro, e ao interferir no meio ambiente de forma não cuidadosa, até a própria pandemia e as zoonoses podem chegar no homem. Então, nós hoje estamos refletindo muito sobre isso. O meio ambiente é tão importante para todos os setores. Eu vou começar dizendo justamente esse que é o tema de hoje que você me trouxe, que a parceria internacional, por exemplo, nos permitiu fazer um programa chamado Conexão Mata Atlântica, financiada pela GIZ, pelo governo alemão, com recursos importantes. E este Conexão Mata Atlântica justamente foi pensar um programa de PSA, né, de pagamentos por serviços ambientais, para pequenos proprietários rurais, não só para quem é unidade de conservação, então para o pequeno produtor rural, que não tem recursos para manter aquela floresta em pé. E esse programa, que já dura 3 anos e ainda vão durar mais 2, ele é fenomenal, porque ele provocou nesses pequenos proprietários, que não veem outra forma de ter subsistência, de ter emprego, o que a gente chama de empregos verdes, a economia verde, né? É aquela que foca em usar bem os recursos da floresta. De modo que um proprietário que tinha ali uma área degradada, um pasto de leiteiro que ele não usava há muito tempo, com os recursos do programa que são passados pelo PSA, deste programa Conexão Mata Atlântica, ele começa a verificar a possibilidade de utilizar esse meio ambiente em prol, inclusive, da sua família, do seu sustento e do seu ganho. Significam florestas
multifuncionais, ou chamadas florestas produtivas, que ao invés de utilizar vegetação exótica para fazer exóticas, para a gente fazer celulose e outras, a gente utiliza a floresta natural, que é a floresta da Mata Atlântica ou a floresta do Cerrado, que tem inúmeros recursos, que se entrarem na cadeia produtiva, se nós conseguirmos fazer deles o nosso ganho, se a gente fizer desses exemplos bons subprodutos, nós vamos ter um grande ganho nesta preservação. Mas eu diria que a preservação ambiental não fica restrita apenas às florestas e à biodiversidade. Hoje, nós temos uma visão ampla. Nós precisamos ter, por exemplo, a qualidade do ar cada vez melhor em todo o estado de São Paulo. E nós temos 2 grandes programas que cuidam justamente das emissões de gases, né, de emissões de efluentes, porque a população precisa, para a sua saúde, também ter ar de boa qualidade. E São Paulo, ao longo dos últimos 30 anos, por meio da CETESB, que é a nossa agência ambiental, tem feito um trabalho prestimoso de melhorar as condições da qualidade do ar em São Paulo, tanto das áreas rurais, nas indústrias, etc., quanto nas zonas urbanas, tentando controlar ao máximo a poluição que vem dos nossos automóveis e do diesel dos caminhões. Este trabalho, que é um trabalho para sempre, significa qualidade ambiental também importante. E um terceiro grande setor é a qualidade da água. Nós sabemos que não há meio ambiente se nós não tivermos uma água de qualidade pura, não só em quantidade, para a gente não ter apagões e não ter problema de abastecimento, mas também como água de qualidade, que pode fazer com que as nossas populações se abasteçam de forma adequada. E São Paulo, por meio, inclusive, da Sabesp, que é a nossa grande empresa de saneamento, tratamento de água e esgotos, tem trabalhado cada vez mais para que São Paulo seja um estado que a gente chama resiliente à crise hídrica, né? Nós precisamos ter justamente um estado que controle bem a sua água e que tenha uma boa água de qualidade. Estamos melhorando muito, inclusive nos aspectos de saneamento, que o novo marco do saneamento ambiental está abrindo essas oportunidades para o Brasil como um todo, mas também para São Paulo. De modo que o meio ambiente em São Paulo é a água, é o ar, é o solo, são as florestas, a fauna e a flora. E a população, cada vez mais ciente de que depende dela para que a gente tenha uma boa qualidade ambiental para todos e que os cidadãos paulistas vivam em paz, em tranquilidade e com boa saúde mental, que é o papel que exercem todas as nossas áreas de parques, etc. O senhor listou brilhantemente, né, todos os benefícios que a preservação do meio ambiente traz para a nossa qualidade de vida e até mesmo para a saúde mental. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também, secretário, sobre a importância de incentivar, como a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo, lançando programas para que as pessoas ali percebam que às vezes perto dela ou até na própria propriedade ali tem uma área ambiental a ser preservada. Qual que é a importância de engajar a sociedade para que essa preservação e recuperação do meio ambiente também, claro, tenha aí os programas e a ajuda da Secretaria, mas é importante que as pessoas também participem. Tema importantíssimo esse, que nós chamamos de engajamento da população aos ativos ambientais que nós gerimos. O governo do estado de São Paulo, só para a população ter ideia, do território do estado inteiro, algo em torno de 25% do território, ou seja, um quarto do território está, que a gente chama, sob tutela de áreas protegidas. Parques, unidades de conservação, estações ecológicas, monumentos naturais, áreas de preservação ambiental, APAs, RPP. Esses 25% do território, muitas vezes, a população que mora nas cidades não conhece essa riqueza que nós temos. São 154 unidades de conservação. E nós temos feito uma campanha grande, inclusive em parceria com as prefeituras. Algumas prefeituras do interior nos pedem, deixa que eu faça a gestão da sua pequena unidade de conservação que você tem, aquela que é permitido pelo uso público, porque nós queremos dar isso para a nossa cidade, como uma área justamente de lazer, no sentido de educação ambiental,
turismo e fruição, que a gente chama, da natureza e do meio ambiente. No mundo inteiro, os parques são uma joia principal. E no Brasil, isso é muito grande, é muito importante. No estado de São Paulo, importantíssimo. O estado de São Paulo é talvez o estado que tem o maior número relativo de unidades de conservação. Porém, essas unidades precisam de boa gestão. A primeira parte da boa gestão é o Estado fazer com que elas prestem um bom serviço, é fazer com que os municípios façam os seus parques municipais, como nós temos nas grandes cidades, e o governo federal também fazer nas unidades dele. Mas tudo isso é caro, tudo isso é difícil, tudo isso exige, vamos dizer, uma cooperação entre todos. Aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, da onde eu estou falando hoje, por exemplo, a gente sabe que a população é ávida por áreas livres. Por exemplo, na pandemia, quando nós temos que eventualmente fechar o parque para não ter aglomeração, a população diz, não, mas é o único espaço em que ela vai exercer o seu papel de troca com a coisa. Então, com o meio ambiente. E lá é justamente onde nós precisamos da população. A população tem que ser a zeladora dessas unidades, ela tem que nos provocar. E nós temos feito hoje parcerias, muitas parcerias, permissões de uso e concessões de parques públicos, porque a iniciativa privada tem que buscar também meios de trazer recursos para que a gente tenha mais e melhores parques. De nossa parte, eu queria muito agradecer ao nosso secretário, Marcos Penido, ao governador João Dória, que tem incentivado e nos dado recursos para investir nos nossos parques estaduais. Nós temos melhorado as trilhas, estamos inaugurando um número enorme de trilhas, estamos inaugurando serviços em vários parques, sobretudo na região litoral. Nós temos uma área do estado de São Paulo enorme de unidades de conservação marinha, parques marinhos, né? Nós temos áreas de espeleológicos com cavernas na região do Vale do Ribeira, que são riquíssimas, belíssimas, e as pessoas precisam chegar lá, precisam usufruir mais desses espaços. Nós podemos ter serviços acoplados, ou seja, a população do entorno pode trabalhar prestando serviços nessas áreas. É todo um sistema que no mundo desenvolvido são chamados de amenidades rurais, porque o homem da cidade, nós temos em São Paulo uma população de quase 95% morando em cidades, ele precisa usufruir do campo e desse contato com a natureza, para ver os animais, para avistar as aves, para poder ter um ar puro, para poder caminhar, para poder fazer suas atividades. De modo que a política que o Estado de São Paulo tem feito na preservação das unidades, mas também de uso sustentável das áreas públicas dessas unidades, é muito grande. E eu gostaria de um dia, se vocês quiserem, nós podemos fazer uma entrevista com o nosso presidente da Fundação Florestal, para que ele conte a vocês todas as novidades que estão ocorrendo nos nossos parques do estado de São Paulo. Seria uma prestação de serviço muito importante para que a população se aproxime, saiba utilizar, inclusive nos nossos sites, a riqueza que existe nessas unidades de conservação, nesses parques estaduais, que é do cidadão paulista. Secretário, eu quero agradecer a participação no Conexão Legislativa de hoje e já deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade para falar desse tema que é tão relevante para o nosso estado. Muito obrigada por nos atender e por trazer tantas informações para o nosso público. Sou eu que agradeço, Amanda. Eu acho que aqui vocês fazem um trabalho de informação ao público exemplar, isento do ponto de vista justamente das políticas públicas, e eu tenho certeza que a contribuição do meio ambiente a esse debate é fundamental. Nós temos que cativar a nossa população, sobretudo nesse momento difícil que estamos passando, onde há um certo pessimismo, não é, em relação ao futuro. Nós temos que imaginar que nós vivemos numa sociedade plena de potencialidades e que o meio ambiente servirá como um dos atalhos a que a população melhore a sua relação com a vida, né? Nessa saúde mental, na sua distração, na forma de ver o mundo, e assim nos tornarmos mais resilientes, mais humildes e com uma visão de futuro mais interativa entre todos. Esse é o meu desejo para todos os cidadãos que puderam nos ouvir. Estamos sempre à disposição. Agradeço ao secretário Marcos Penido a oportunidade
de ter me indicado para fazer esse debate com vocês, Amanda. E até a próxima. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.